Oi, pessoal, tudo bem? Professor Marco Guerreira, disciplina Economia para a Vida. Estamos no módulo 7 e hoje falaremos do dinheiro e quais são as funções do dinheiro, as funções da moeda. A moeda tem que cumprir 3 requisitos. O primeiro é o meio de troca. Facilitar as trocas. Sem moeda, a economia operaria na base do escambo. Se a gente for voltar o tempo, antigamente era a tal da troca direta ou escambo, né? Era a troca de mercadorias, não tinha atribuição de valor e a negociação era feita na base da argumentação, né? Quem tinha trigo trocava com quem produzia batata, café, enfim, eles faziam a troca lá. Depois, com a atribuição de valor, aí o nome foi troca indireta, porque você troca um valor por um produto. É indireto porque você não sabe muitas das vezes de onde veio o produto, qual a procedência, quem fabricou, na mão de quem que passou, né? Então hoje a gente tem a troca indireta, que seria dinheiro, né? Uma quantidade de dinheiro por um produto, seja ele por peso, por quantidade, enfim. Então a primeira função da moeda é um meio de troca, é facilitar a troca. Você vai no supermercado, faz uma compra lá, compra mantimentos para sua casa, aí você faz a troca, você paga um valor em dinheiro, né? Esse valor em dinheiro ele pode ser em espécie, pode ser com cartão de crédito, de débito, enfim, pode ser Pix, né, que seria a transferência. Você sai com o seu carro, você abastece seu carro, aí você troca o combustível por um valor em dinheiro, né? Você tem lá a tua casa, você usa água, usa luz, enfim, você consome produtos ou serviços e acaba pagando. Então esse é a primeira função, que é o meio de troca. O segundo é que ele serve como uma unidade de valor, né? Quantas unidades de uma mercadoria X podem ser obtidas pela venda de uma mercadoria Y? Quantas galinhas valem uma vaca? Então, essa questão nós tínhamos antigamente, quando era troca direta, né? Então, de repente, num mercado, né? Relembrando o mercado é um local onde as forças econômicas se encontram. Então, assim, é um lugar, um local, uma área, um espaço onde forças econômicas, quando eu falo forças econômicas, é oferta e demanda, né? Ou seja, quem produz ou revende, quem compra ou consome se encontram para fazer negócio. Então, se a gente voltar no tempo, num determinado local, tinha um produtor de galinha de um lado e do outro lado tinha um produtor de vaca, de gado, né? E aí eles estavam numa negociação, né? Falou, olha, o produtor de gado, ele falava, olha, eu tenho aqui uma vaca e eu tenho interesse em ter algumas galinhas, né? Então você não quer fazer uma troca? Aí o produtor de galinhas fala, olha, eu faço a troca, eu ofereço 30 galinhas por uma vaca. Aí o dono da vaca fala, não, 30 galinhas é muito pouco. E aí o dono das galinhas fala, não, mas a galinha você pode arrumar um galo para cuidar dessas galinhas, põe num galinheiro, elas podem ficar colocando ovo, né? Você pode ali ter uma produção de ovos para você poder revender. E aí você tem duas situações. Normalmente quem precisa de uma vaca, um boi, normalmente ou é para fazer uma tração animal, né, puxar uma carroça, uma charrete, alguma coisa com peso, ou é para reprodução, né? Mas na maioria das vezes, né, nessa situação é para carregar peso.
E aí o dono do gado falava, não, pô, para trocar por galinha tem que ser pelo menos umas 80 galinhas. E o da galinha falava, não, 30 galinhas é o suficiente, né? Pô, mas 30 galinhas não dá, né? Se você quer puxar aí uma carroça com 2 toneladas, a galinha não puxa, o gado puxa, enfim, ficava aquela negociação. Por que fica essa negociação? Porque você não tinha atribuição de valor, né? Se você, por exemplo, for trazer para os dias de hoje, falar quanto custa uma vaca ou um boi, não dessas raças famosas de reprodução, de fugiu o nome aqui, enfim. Vamos dizer que um gado aí básico sai R$ 1.500. Beleza, R$ 1.500 eu consegui atribuir um valor para ele. Quanto custa uma galinha? Uma galinha hoje em média está R$ 30. Então, pô, R$ 30 para 1.500 dá uma fração aí de 50. Ou seja, 50 vezes 30 dá 1.500. Então, vamos dizer que para a equiparação de valores proporcionais, hoje seria aí 50 galinhas para uma vaca. Tá? Então, nessa situação, seria essa a proporção. Reserva de valor, preservar o valor da moeda ao longo do tempo. Se a moeda não cumprir essa função, gerará inflação. Vamos pegar uma média aí da inflação de 6% ao ano. Então, você está trabalhando, aí você está tendo lá os seus rendimentos, e todo mês você pega o seu salário e você coloca ele embaixo do colchão. Você fala, meu avô me ensinou que tem que guardar o dinheiro em casa, porque no banco é complicado, o banco pode confiscar, pode roubar meu dinheiro, então eu vou guardar embaixo do colchão. Então todo mês você vai lá, ganha seu dinheiro e coloca embaixo do colchão, lá tira lá um valor para sua subsistência, né? Para você se manter, porque dificilmente você vai conseguir trabalhar e guardar 100% do seu salário, né? Você vai ter que guardar alguma coisa. Vai ter que gastar alguma coisa e reservar o resto, né? Aí você fica lá durante 12 meses guardando, e aí no final do ano você vê que a inflação aumentou 6%. E que o dinheiro que você deixou guardado no colchão, aquele montante que está lá, ele desvalorizou 6%. Que a inflação, o que é a inflação? A inflação é um aumento sistemático de preço, ou seja, os preços aumentam, no caso nós falamos de 6%, e a moeda, né, o poder de compra da moeda diminui 6%. Então, quando ele fala em preservar o valor da moeda ao longo do tempo, se a moeda não cumprir essa função, gerará inflação. Ou seja, se eu pegar o dinheiro e deixar guardado no colchão, ele vai desvalorizar, né? Ele vai desvalorizar pelo menos o valor da inflação. Então, de um ano para o outro, se a inflação foi 6%, o teu poder de compra, ele vai comprar menos 6%. Mas por que vai comprar menos 6%? Porque o preço dos produtos aumentou em 6%, né? Mas professor, teve produto que não aumentou? Sim, mas na média do que subiu e do que baixou, na média geral de preços, subiu 6%. Na média geral de preços, o teu poder de compra, o teu dinheiro, ele desvalorizou 6%. 6% é um valor hipotético da inflação que eu estou dando de exemplo. Tá, como é que a gente faz para não desvalorizar esse dinheiro? Você tem que fazer uma aplicação. Você tem que colocar esse dinheiro no banco em algum tipo de aplicação, né? Mas tem aplicação? Tem vários tipos de aplicação. Aí você vai separar em 2 times. Você vai separar as aplicações de renda fixa e vai separar as aplicações ou investimentos de renda variável, né? Professor, exemplifica isso aí para mim, o que um aluno falou para mim esses dias na faculdade. O que é isso aí? Quando a gente fala em renda fixa, como o nome já diz, vai ser um rendimento com valor fixo. Então, se eu fiz uma aplicação em renda fixa que ele vai pagar 9% ao ano,
já está ali que vai pagar 9% ao ano. Tá? Normalmente o renda fixa ele é para pessoas que têm um perfil mais conservador. O que é um perfil conservador? É aquela pessoa que tem medo de arriscar, tem medo de investir um dinheiro e perder o dinheiro, de ter prejuízo com o dinheiro. Né? As pessoas que são conservadoras, o que elas fazem? Elas fogem do risco. Né? Elas não fazem nenhum tipo de investimento que possa ter risco. Professor, como é que eu vou saber, eu que sou leigo, como é que eu vou saber se tem risco ou não? Você tem que estudar, tem que pesquisar, ou dependendo da situação, você tem que contratar uma corretora, né? Contratar um profissional que ele vai fazer a gestão de risco, para você não perder dinheiro. O que é a gestão de risco? Ele vai fazer uma análise no mercado, ele vai traçar o seu perfil. Se o seu perfil for um perfil conservador, onde você não quer ter risco, ele não vai te oferecer investimentos que você tenha risco. Por exemplo, um investimento que tem risco, que a gente chama de renda variável, como o nome diz, a renda ela vai variar, né? A investimento em ações. Comprei ações de uma empresa e eu investi, hipoteticamente, né, 50 mil reais em ações de uma empresa e ela desvalorizou 25%. Então, você investiu 50 mil e o valor que você investiu já desvalorizou 25%, um quarto. Né? Mas por quê? Porque tem risco. Alguma situação de mercado ou da própria empresa fez com que as ações desvalorizassem. Desvalorizou, o percentual que você tem lá desvaloriza também. Tá? E numa gestão de risco, eles vão ver quais as empresas que estão numa crescente, que tem possibilidade de você comprar as ações e as ações valorizarem, né? E você ganhar uma grana. Olha, eu tenho aversão ao risco, eu tenho medo do risco, meu dinheiro foi muito suadinho, eu não vou arriscar. O que você quer fazer? Eu quero investir em alguma coisa onde eu tenho um retorno garantido. Faz um CDC, né? Liga para o gerente do banco, faz um CDC, de repente você vai investir lá um valor durante 12 meses, vai ganhar 11%. Pô, vou ganhar 11%, vai ganhar 11%. Aí se a inflação for 6%, você vai ter um lucro real de 5%. A diferença, né? Ganhei 11%, tira a inflação, ganha a diferença. Então, como ele está dizendo aí, preservar o valor da moeda ao longo do tempo. Se a moeda não cumprir essa função, gerará inflação. Então, assim, para a gente ter o dinheiro, para manter essa grana sem desvalorizar, tem que ter algum investimento que cubra a inflação. O que é isso? Olha, deixei o dinheiro na poupança. Quanto que paga a poupança? A poupança, se eu não me engano, está pagando 0,65 ao mês, vezes 12. A poupança está pagando, 8% por ano. Peguei meu dinheiro e botei na poupança. Vai render 8%. Pô, mas a inflação foi 6%. Pois é, ganho real de 2%. Isso valores hipotéticos para efeito de comparação. Mas a poupança, a qualquer momento eu posso ir lá, resgatar, deu uma dor de barriga, tal, posso pegar? Pode. E se eu fizer um título do Tesouro? O título vai pagar um pouquinho mais, vai pagar 12, 13. Tem o Tesouro Selic, que ele vai pagar o valor da Selic mais uma variação, então a Selic está em 13, ele vai pagar 13, 14, né? E aí você desconta a inflação. Então, essa reserva de valor, para você não perder dinheiro, você vai precisar investir. Tá? Aí, pessoal, vamos lá. Imaginemos a seguinte situação hipotética. Milagrosamente, milhões de pessoas recebem dezenas de milhares de reais da noite para o dia. O que aconteceria? As pessoas iriam sair às compras todas ao mesmo tempo. Haveria o que é chamado de choque de demanda. Os empresários, aproveitando-se da repentina enxurrada de dinheiro na economia, aumentariam seus preços, resultado, inflação. Como nós falamos nas primeiras aulas sobre a economia, que de um lado a gente tem uma quantidade de recurso que é escasso, ou seja, não tem para todo mundo. Do outro lado, a contrapartida são necessidades ilimitadas, pouco para muita gente sem freio, né, querendo consumir de qualquer jeito. O que vai acontecer?
Se acelerar muito o consumo, vai faltar produto. Tá? Isso é uma coisa normal de mercado, né? Quando aumenta muito a demanda, a tendência é que aumente o produto. Tem situação que a demanda está muito alta, aí a oferta começa a diminuir, para controlar essa oferta começa a diminuir, automaticamente o preço sobe. Né? Pô, compraram tanto produto X, pô, tá faltando produto no mercado e agora? Não, agora não é todo mundo que tem, o preço subiu. Essa história de que o preço subiu é o que gera a inflação. Né? Então, se a economia estiver muito aquecida, vai ter um consumo acelerado, um consumo acima da média, tá? E esse consumo vai gerar uma escassez, vai faltar produto, vai ter essa questão dos empresários se aproveitarem da situação. Né? Como assim se aproveitar? Vendendo muito, ele aumenta o preço para ganhar mais. Né? Começa a falar que está faltando mercadoria, uma coisa que acontece toda vez com a gente aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, saiu lá a notícia, né? Petrobras, o governo pressiona a Petrobras e a gasolina diminui, o preço do barril, o preço do petróleo diminui 7%. Aí fala assim, olha, a gasolina vai ficar 7% mais barata na bomba. Legal. Aí eu vou no posto e o preço não mudou. O preço não mudou. Aí o que o dono do posto fala, o frentista fala, então a gente está com estoque antigo aqui, enquanto não acabar esse estoque, e a gente não consegue comprar gasolina nova mais barata para repassar mais barato. Enfim, a gente vê essa situação e continua. Precisa abastecer o carro. Tá? Aconteceu o inverso. Olha, Petrobras vai aumentar 7% o preço do combustível. O posto, ele está com estoque ainda para 2, 3 dias, só que o que ele faz? Ele aumenta, deu meia-noite, ele já aumenta o preço. Os empresários, eles têm esse costume de levar os preços para quê? Para aumentar os ganhos. Né? E aí tem sempre aquela desculpa, não, a gente está no aperto, paga muito imposto, enfim, que não é uma mentira, né? Paga-se imposto demais. Então as pessoas iriam sair das compras todas ao mesmo tempo, haveria o que é chamado de choque de demanda, os empresários, aproveitando-se da repentina enxurrada de dinheiro na economia, aumentariam seus preços. Pensem vocês aí agora, falar, se eu ganhasse agora, 10 milhões de reais, para uns é muito, para outros é pouco. Tem gente que se ganhasse essa grana ia sair de casa agora, para, ia comprar uma roupa que mais gosta, ia trocar o celular, ia trocar relógio, ia comprar uma TV de 80 polegadas, ia trocar o carro pelo carro dos sonhos, ia já ver uma casa para trocar, enfim, todo mundo tem os seus sonhos, tem os seus objetivos, seus desejos, suas necessidades, né? Agora o que acontece? Se tiver uma demanda muito inflada, assim, um consumo muito acelerado, vai ter consequência de inflação. Tá? Não tem para onde fugir. Olha que beleza, todo mundo rico e feliz, gastando bastante. Quantidade da moeda, controle da quantidade de moeda, política monetária, expediente por meio do qual o governo efetua controle sobre a quantidade de moeda em circulação. O governo ele faz a gestão da política monetária ou política econômica, né? Enfim, a mesma coisa. E aí dentro dessa política tem os objetivos do governo, né? Então, o que ele pensa lá na quantidade de dinheiro em circulação, né? A quantidade de crédito para poder emprestar, né? Para poder oferecer, e a taxa de juros. Né? Então, tudo isso o que o governo ele tem dentro dessa política econômica, pensando no bem-estar da economia, geração de emprego, das pessoas terem condição de consumir, das pessoas manterem seus empregos. Né? Tudo isso
se você tiver uma taxa de juros, uma política muito ruim, ela não vai favorecer o emprego, né? Bom, mas por que tem que favorecer o emprego? Tem que as taxas, tanto a quantidade de dinheiro em circulação, de empréstimos, taxa de juros, ela tem que ser uma taxa de política expansionista, ou seja, para incentivar a economia. Como é que você incentiva a economia? Você incentiva com juros baixos. Juros baixos, o empresário ele pega dinheiro emprestado no banco, ele investe na empresa, ele expande a empresa para contratar mais funcionário. Financiamento imobiliário, taxa de juros é menor, financiamento de veículo é menor, tudo fica mais barato, entre aspas, né? Então acaba favorecendo o consumo.